hoje é vírus. Já vou avisar que o vídeo vai ser bem comprido. Então, muito importante a gente falar sobre a data. Nós estamos em 16 de março de 2020. Esse vídeo vai ficar por muitos anos no YouTube, então é importante a gente falar um pouquinho sobre data. Nós estamos passando por uma pandemia. Recentemente a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do coronavírus, o Covid-19. Essa questão de epidemia, pandemia, surto, é uma questão só de nomenclatura. Não mudou o tipo de vírus, não mudou a sua virulência, não mudou a sua taxa de mortalidade, não mudou nada. É só uma questão de nomenclatura. Surto quando é local, epidemia quando abrange uma grande área e pandemia quando ele já chega aos 5 continentes. Então a gente sabe que hoje o vírus, então vou deixar sempre importante, vou deixar sempre aqui a data aqui, a data não vai sair do vídeo, para depois ninguém usar isso, futuramente, como algum fake news aí, Então é uma epidemia agora, E o que a gente sabe sobre vírus, Estou aqui com um livro, Microbiologia, do Tórtora, Então vamos falar de fatos científicos, Vírus não são seres vivos, mas também não são seres brutos, Eles estariam ali no limiar entre a vida e a morte, Então isso significa, esse daqui é a representação artística do Covid-19, Então isso significa que aqui dentro, certo? Dentro dessa embalagem aqui, nós não temos nenhum metabolismo, nós não temos nenhum funcionamento, nós não temos nada que diga que essa estrutura é um organismo vivo. Fato é que isso dentro de uma célula, ele se apodera do mecanismo celular para reproduzir, para poder produzir cópias, para poder produzir novos vírus. Então fora da célula, essa estrutura simplesmente ela fica parada, ela não tem nenhuma capacidade de movimento, ela não tem nenhuma capacidade de metabolizar as coisas, de se reproduzir sozinho. Então se um vírus cair aqui em cima dessa mesa, ele vai continuar em cima dessa mesa, ele não vai sair daqui, ele não vai virar mais vírus, ele não vai... nada. E por esse mesmo motivo que nós falamos que vírus são parasitas obrigatórios. Então, parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles só vão causar alguma doença, eles só vão causar algum malefício estando dentro da célula. Fora da célula, ele é simplesmente um cristalzinho e mais nada. A gente tem vários tipos de vírus, os encapsulados, os não encapsulados, esse é a representação artística do vírus da AIDS, certo? Os em formatos de tubo, Essa aqui é a representação artística do vírus do tabaco, o primeiro vírus a ser estudado mesmo, Então ele parasita as folhas da planta chamada de tabaco, que produz o fumo, o fumo de rolo, E foi um dos primeiros vírus da literatura a ser estudado, E daí vem a palavra vírus, Na época as pessoas não viam vírus, Isso daqui, essas estruturas, elas são só visíveis, certo? A partir de microscópio eletrônico. Robert Hooke, quando inventou o seu microscópio, ele inventou o microscópio óptico. E o microscópio óptico só consegue ver bactérias, até bactérias. Vírus não são vistos em microscópio óptico, então eu preciso de microscópio eletrônico para ver vírus, para ver as estruturas virais. Na época, então, quando começou a estudar os vírus, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo, então simplesmente acreditavam que era alguma substância no ambiente que causava doença, no caso da planta, do vírus do tabaco. E isso acabou virando essa palavra vírus, que a sua etimologia, a origem da palavra significa veneno. Então a palavra vírus vem de veneno. Porque eles acreditavam que era uma substância venenosa. Com o advento do microscópio eletrônico, a gente conseguiu começar a ver essas estruturas mais bem definidas e por aí vai. O microscópio eletrônico é um equipamento
dificílimo de usar, caro pra caramba, né? A gente só vai ter em grandes centros de pesquisa aí o microscópio eletrônico, tá? Por isso também é uma grande dificuldade, né, de diagnosticar quem está doente, né? Produzir um diagnóstico para quem está doente para vírus é complicado porque são muito pequenos. Daqui a pouco a gente fala sobre prevenção, né? E essa ideia do pequeno é muito importante a gente saber. Tá? Como que o vírus funciona, né? Esse aqui é um vírus envelopado, né? Então eu tenho os envelopados e os não envelopados, tá certo? Essas estruturas aqui, elas são substâncias, né? São o que a gente chama de glicocálix, né? São estruturas feitas à base de proteínas, de glicoproteínas, né? Então, são estruturas penduradinhas. Quando a gente vê isso a nível de microscópio eletrônico, a gente consegue ver essas estruturas mesmo. Tá? Isso daqui é o que o vírus usa para enganar a célula, para conseguir entrar dentro dela. A nossa célula, ela não tem olhos, né? Então ela funciona com um mecanismo de chave e fechadura. Né? Então eu tenho uma chave, eu tenho uma fechadura e eu tenho uma chave que se liga. Esse mecanismo de chave e fechadura faz as substâncias entrarem e saírem de dentro da célula. O que o vírus faz? Ele imita uma chave, certo? Ao imitar uma chave, ele consegue invadir a célula. Aqui que mora a grande dificuldade no combate de vírus. Né? Então, já que ele engana o meu mecanismo celular, como produzir uma substância para impedir isso? Né? Para impedir que o vírus entre dentro da célula e se reproduza lá dentro. Se eu impedir esse mecanismo, eu estou impedindo uma própria via metabólica do meu organismo. Então, qualquer substância que eu produzir para o combate direto de vírus, vai também interferir no funcionamento do meu corpo. Os efeitos colaterais serão assustadores, aterrorizantes. Tá? Então é por esse mesmo motivo que nós não temos muito medicamento para o combate de vírus. Então é um caso clássico, né? O vírus da gripe, né? Influenza. Né? Ficamos gripados o tempo todo. Né? O vírus influenza, ele imita esse mecanismo, ele consegue invadir a célula. Tá? E qual é o medicamento que nós temos para vírus da gripe? Não tem, não existe. Não existe medicamento para vírus da gripe. Tá certo? Ah, mas eu tomo o que o cara da farmácia me receita lá, o Resfrenol, o Naldecon, Tá, essas substâncias, elas não são usadas para o combate direto do vírus. Elas são usadas para os efeitos produzidos pela doença. Então, o vírus aumenta a temperatura do corpo, então ali tem um antitérmico. O vírus causa dor no corpo, então ali tem um analgésico. Geralmente tem vitaminas que reforçam o metabolismo do nosso corpo para produzir defesas. Então, eu não tenho um combate direto. Uma das coisas que a gente tem é contra o vírus da AIDS, que são os antirretrovirais. Esses vírus aqui eles são baseados numa molécula de RNA. Por isso que são chamados de retrovírus, os vírus baseados em RNA. O nosso corpo usa sempre o RNA como escravo do DNA. Então o DNA produz uma cópia RNA e o RNA produz a proteína. Os vírus baseados em RNA, eles fazem um mecanismo contrário, eles fazem RNA, DNA. E nós não temos dentro do nosso corpo nenhuma via metabólica para isso. Então por isso que existem os coquetéis para combate do vírus da AIDS. Porque existe o que a gente chama de transcriptase reversa, e esse processo da transcriptase reversa eu consigo interferir ali através de medicamentos que vão causar pouco efeito colateral no ser humano, porque nós não possuímos esse tipo de mecanismo viral. Mas não é o caso do coronavírus. Por isso que está aí uma grande dificuldade em encontrar remédios para ele. Então, ele engana a nossa célula para poder invadir ela e se reproduzir lá dentro. Não existe nenhum medicamento que eu possa tomar para poder combater ele diretamente. Bom, já que é uma estrutura que foi feita justamente para causar doença, todos os vírus causam doença, então
Se bem que na literatura, né, segundo o livro aqui do Tortran, existem vírus que já vivem meio que em simbiose com os seres humanos, né? Então são encontrados dentro de alguns seres humanos e não causam doença, né? Então, mas a maioria deles são problemáticos. Outra coisa importante falar sobre vírus, né, que eles são específicos, né? Então, um bacteriófago, né, esse que é bem bonitinho, né? Então, ele só ataca a bactéria. Né? Então, eu posso comer um bacteriófago, eu posso colocar ele na minha pele, posso respirar ele, que ele não vai causar problema para mim. Porque as chaves, né, que ele possui, né, essas chaves que ele possui para se prender na célula, não tem a correspondência na minha célula, a fechadura, não existe a fechadura, certo? Para que ele consiga invadir a minha célula e se apoderar dela. Tá? Então eles são específicos, né? Então todo mecanismo de chave e fechadura, né, ele é específico. Tá? Já foi relatado de coronavírus em cachorro, né? Então, aí você fala assim, mas você não falou que o vírus é específico? Sim, o vírus é específico, mas vamos lembrar que cachorros, cães, também são mamíferos, né? Então eles estão na mesma linhagem evolutiva da gente. Então tem mecanismos de chave e fechadura bem semelhantes, né? Porque são parentes, né? Bem próximos da gente, somos todos mamíferos, né? Então por isso que existe sim a possibilidade do vírus migrar para outros animais e também a possibilidade, né, desse vírus ter vindo de algum animal, né? E algum animal mamífero, né? Então não adianta que a gente não vai pegar um vírus de barata, né? Porque a distância evolutiva é muito grande. Mas dos mamíferos, sim, existe a possibilidade de transmissão. Tá? E, inclusive, os animais, a gente costuma chamar esses animais de animais reservatórios, né? Porque eles possuem o vírus, mas o vírus não mata ele, também não causa uma lesão tão grande para que a gente possa perceber que eles estão doentes. Né? Então, eles são chamados de animais reservatórios e esses animais acabam passando a doença para a gente. Tá? Bom, já que não tem remédio, então, né? Então, remédios específicos, né? Vamos lembrar, né? Vou deixar bem claro, né? Remédios específicos para combate direto do vírus. Então, o que eu tenho é simplesmente o que a gente chama dentro do hospital de tratamento sintomático. Né? Então, eu faço um tratamento de sintomas causados pela doença e não um combate direto à infecção. O que eu posso fazer para me prevenir desses pacotinhos, né? Desses presentes de grego, né? Que aqui dentro é só uma embalagem com material genético dentro, né? Então, literalmente, desse presente de grego, o que eu posso fazer para impedir com que ele destrua o nosso corpo? Uma coisa muito importante que serve para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de situação, é a prática de atividade física. Né? Praticar atividade física é importantíssimo para a manutenção da nossa saúde. Tá? A gente sabe que ao longo do processo da atividade física, há produção de mais células de defesa, há reforço do mecanismo de defesa do nosso corpo. Tá? Então é muito importante a gente praticar atividade física. A gente sabe que agora, dia 16, né, foi editado um decreto aqui no Distrito Federal impedindo até mesmo a atividade física, as atividades de academias, de centros de lazer e por aí vai. Né? Aí você fala assim, poxa, mas você está falando para mim que atividade física é importante para a manutenção da saúde, né? para o desenvolvimento aí, da resistência do nosso corpo. Sim, mas atividade física você não precisa praticar só dentro da academia. Vai ao ar aberto, né? Vai a ambientes abertos, vai pedalar, vai correr, certo? Vai fazer alguma coisa ao ar livre. Né? E muito importante também, né? Ao ar livre, né? Eu tenho uma garantia também que isso não vai se espalhar, né? Porque o que acontece? A radiação, principalmente durante o dia, né? A radiação ultravioleta produzida pelo Sol destrói essas estruturas, certo? E a destruição dessas estruturas, o vírus perdeu a sua chave, né? Se ele perdeu a sua chave, ele não consegue, através do mecanismo de chave e fechadura, invadir o nosso corpo. Então, atividades ao ar livre, né? Com sol durante o dia, elas são muito mais seguras do que uma atividade dentro de uma academia, onde o sol não vai entrar, então o ultravioleta não vai estar presente.
né, e muita gente perto uma da outra, às vezes ar-condicionado, que deixa o ar confinado, né? Então, pratiquem atividade ao ar livre. Outra coisa muito importante é alimentação. A gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação, né? Vitaminas, né? Suplementos de vitaminas, boa alimentação, alimentação de qualidade. Para quê? Para que o nosso corpo tenha condições de reagir. Né? As pessoas que estão em situação de subnutrição, né? Em situação de acesso restritos a vitaminas, a esses recursos, elas vão consequentemente sofrer mais, porque a sua resposta imunológica vai ser menor, vai ser mais lenta, vai ser mais devagar. Tá? Então é isso que a gente pode fazer diretamente no combate, né, na prevenção, né, direto no nosso corpo. Né? Então, atividade física e boa alimentação. Existem outros mecanismos, né, são os mecanismos de barreira. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com mecanismos de barreira. Por quê? Isso aqui é muito pequeno. É muito, 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 muito pequeno. Tá certo? Então, existem vírus grandes, né? Mas no caso do coronavírus ele é muito pequeno. Não é um pedacinho de pano colocado na cara, certo? Que vai impedir com que esse vírus atravesse isso. Então, se fosse uma bactéria, se fosse um protozoário, se fosse alguma coisa desse tipo, tudo bem. Tá? Mas por ser muito pequeno, um pedacinho de pano, aquela máscarazinha branca que eu estou vendo algumas pessoas andar na rua com isso, né? Aquela máscarazinha bem branca que o dentista usa, o médico usa, né? Então aquela lá não vai resolver de nada. Tem um canal sobrevivencialista, né, do Júlio Lobo, vou deixar o link na descrição, que ele fala muito bem, ele dá uma explicação muito boa sobre máscaras e o que deve ser feito. Tá? Ele coloca vários cenários, é bem interessante porque ele coloca os cenários de uma pandemia mesmo, de algo, de uma doença bem grave. Tá? Então, máscaras. Você tem que colocar uma boa máscara. Uma máscara que impeça a entrada disso. E a máscara não dura para sempre, você vai ter que jogar ela fora. Então, depende também a viabilidade disso. Tá? Os vírus ele entram através das mucosas, né? A boca, né? Então, nariz, né? Olhos, né? E genitárias. Né? Mucosa é tecido não queratinizado. Né? Aqui, o que é um tecido queratinizado? Aqui em cima da minha pele eu tenho uma camada de célula morta. Essa camada de célula morta impede com que as coisas entrem dentro do meu corpo. Então, o vírus caiu em cima da minha pele, ele não vai invadir meu corpo, a não ser que eu tenha um ferimento, que eu tenha alguma coisa. Ele não atravessa essa camada de célula morta que está na nossa pele. Mas na mucosa eu não tenho essa camada de célula morta, né? Então eu tenho aquele tecido molhadinho, né? Igual é dentro da nossa boca, né? Então esse tecido úmido, dentro do nosso nariz, esse tecido úmido, os nossos olhos, esse tecido úmido, são mucosas. E nas nossas genitárias também tem mucosas. É por ali que ele entra, ele consegue invadir. Porque ali a célula está exposta diretamente. Eu não tenho uma barreira. Ali não existe, aqui não existe barreira. Então ele entra pela nossa boca, ou pela mucosa da nossa boca, pela mucosa do nosso nariz, ou pela mucosa do nosso olho. Tá? É assim que ele vai invadir o nosso corpo. Então, se você quer realmente combater o coronavírus, você vai ter que andar de óculos, vai ter que andar de máscara, que é ideal, aquelas máscaras com filtro em volta, certo? Então, e vai ser assustador ver as pessoas andando dessa forma nas ruas. Tá? Tem um joguinho, eu coloco aqui embaixo escrito joguinho, é um joguinho de celular que simulava doenças, certo? E para você espalhar a doença pelo planeta, né? E todo mundo que jogou aquele jogo sabe que a melhor forma de uma doença se espalhar pelo planeta é pelo ar, né? Então, por isso que é o grande temor do Covid-19, porque são doenças de transmissão aérea, tá? É inevitável que isso se espalhe, tá? É inevitável. Às vezes você está aqui, né? Eu moro num prédio tem elevador, tá? Eu vou entrar no elevador agora. O morador anterior que entrou deu um espirro dentro do elevador, aquele ar confinado, eu entrei, eu me lasquei. Tá? Então, é inevitável, gente. E isso vai continuar espalhando. A grande preocupação é que esse barulho que está sendo feito, né, as escolas aqui estão com aula interrompida, o que eu não concordo, né, porque o grupo de risco não são as crianças. Tá? Então eu não sei por que
interferiu isso vai bagunçar o calendário escolar de todas as escolas, né? Isso bagunça a vida dos pais, porque aonde deixar seus filhos e por aí vai. Tá? Então é inevitável que isso daqui se espalhe, tá? Vai continuar se espalhando, né? Mas vamos para uma parte muito importante que ninguém está falando. Tá? Todo lugar que a gente está vendo isso daqui causar estrago, nós temos uma hegemonia genética, certo, da população. Isso começou lá na China. Se a gente fizer uma análise visual dos chineses, né, a gente vai ver que todos eles são muito parecidos, todos uns são muito semelhantes. Por quê? Porque o seu código genético é muito semelhante. Né? Para quem já estudou a monocultura, né, os professores de geografia falam muito sobre a monocultura, né? Então a gente sabe que uma doença se espalha numa monocultura, né, uma plantação de milho, né, uma doença espalha assim de uma forma assustadora. Por quê? Porque todos os indivíduos são iguais. Certo? Todos os indivíduos são iguais, então uma doença numa plantação de milho, de soja, de feijão, de arroz, seja lá qual ela for, né, a monocultura, né, as doenças se espalham com muita facilidade porque são todos iguais. Né? Então quando a gente vai lá na China, teve uma grande epidemia na China, por quê? Porque são todos muito geneticamente muito semelhantes. Tá? A gente vai na Itália, né, a Itália também está sofrendo muito com isso, porque eles também são geneticamente muito semelhantes, né? Os italianos são geneticamente muito semelhantes. Então, a gente sabe que nessas populações onde eu tenho uma hegemonia genética, certo? As doenças sempre vão ser muito graves. Agora vamos trazer aqui para o nosso país, né? Então, Brasil, qual a hegemonia genética da nossa população? Né? Nós não temos, né? Nós recebemos gente de todos os lugares do planeta, né? Esses códigos genéticos se misturaram aqui. Tá? Então, a gente não tem hegemonia genética. Isso é uma coisa muito interessante para o brasileiro, porque nós somos uma população muito resistente à doença. Tá? A dengue já está aqui desde a época do Brasil Império. São Vicente, lá no litoral de São Paulo, uma das primeiras cidades do Brasil, né? Ela tem dengue desde a época da sua fundação. Tá? Então a dengue está lá desde a época da fundação e a dengue não matou todos os brasileiros até hoje. Ainda mais que a gente é um país tropical, né, onde os seus vetores, né, o transmissor da dengue, ele se reproduz com muita facilidade e não matou todos nós. Tem muita gente que tem dengue e nem nunca vai perceber que teve dengue. Teve uma dor no corpo, passou uns 2 dias mal aí, né, aí tomou um analgésico em casa e resolveu o problema. Tá? Então a gente tem uma diferença genética muito grande. Então muita gente na época, alguns anos atrás, quando falamos de H1N1, né, a gripe suína, teve H1N1, não precisou ser hospitalizado, né? Às vezes só ficou ali pegou num sábado, num domingo, vai ficar aqui em casa, tô meio mal, toma um remédio, faça um chá, toma uma sopa, certo? Pronto, acabou, passou pelaquilo e nem percebeu que teve. Assim como no Brasil já tem o caso, né, lá em São Paulo, né, de uma menina, né, uma adolescente que pegou o coronavírus, né, e nela foi assintomático. Né? Ela não teve os sintomas graves, né, foi só uma dorzinha no corpo, uma coisinha assim, tomou um analgésico lá e resolveu o problema. Então é isso que a gente tem que pensar. Tá? Esse barulho que os governantes estão fazendo vai prejudicar a nossa economia, a gente está saindo do buraco e aí vamos tentar voltar para ele de novo. Né? Eu acho que isso não é legal. Tá? Então nós somos uma população muito resistente a doenças. Alguns vão padecer? Vão. Mas se você analisar os que estão padecendo pelo planeta, eles sempre têm alguma coisa a mais. Não foi só a doença. Certo? Tem alguma coisa a mais, tem alguma outra doença associada. Tá? Então, e às vezes são organismos que já estão debilitados. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, sim, mas eu acho que tá demais. Interromper as aulas, fechar academias, né? Essas coisas são muito perigosas para a economia do nosso país, que está saindo de um buraco. Tá? Eu acredito que daqui uns 15, 20 dias seria uma medida mais aceitável. Né? Mas agora isso, eu acho que não é tanto assim. Parece que aqui em Brasília são 3 casos confirmados, de verdade, que pegou o mesmo vírus. Né? 3 casos para parar um local com 4 milhões de habitantes, certo? Para fechar todas as escolas, para colocar essas crianças todas dentro de casa. Acredito que foi precipitado,
sabendo da nossa capacidade genética, certo? E que não temos muito o que fazer diante de um vírus, né, desse daqui. Se você tem mais alguma pergunta, né, deixa aí nos comentários, né, que a gente vai através de informações técnicas mesmo, né? Tirei muito do que está aqui, né, nesse vídeo em livros, né, em assunto técnico mesmo. Né? Deixa aí na descrição aí embaixo que eu tento responder. Se algumas perguntas forem bem interessantes, a gente faz até um outro vídeo, né, na sequência. Né? Então, para a gente finalizar, mantenha a sua saúde, né? Atividade física, boa alimentação, tá certo? E sem histerias, certo? Porque um vírus que espalha pelo ar, ele pode entrar pela janela da sua casa, certo? Você está trancadinho dentro de casa aqui, mas você abriu a janela, ele pode entrar porque o seu vizinho deu um espirro no apartamento do lado, né? E mesmo você tentando se isolar do mundo, ele entrou dentro da sua casa e você vai se contaminar. Então, vamos tomar cuidado para que a histeria não cause mais problema do que o próprio vírus, né, causaria, né? Então, até a próxima.